Bom dia, galerinha! Mais uma vez aqui com a Tia Rose nessa manhã para darmos continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos entrar lá no nosso capítulo 12 do nosso livro de língua portuguesa. Então, hoje nós vamos estudar língua portuguesa. A Tia Rose está sempre botando um cartazinho aqui para você focar na matéria do dia. Então, hoje vamos entrar lá no capítulo 12 na língua portuguesa. Aqui, ó, juntinho com a Tia Rose, ó, no nosso livrinho 3. E o título do capítulo 12 é Hábitos Saudáveis, pratique essa ideia. Então, você tem hábitos saudáveis aí na sua casa? Você costuma comer a comidinha saudável que o seu responsável faz? Comer alimentos saudáveis? Tudo isso é muito bom para a nossa saúde. Então, nós temos que ter esses hábitos saudáveis. Combinado? Então, vamos lá. Lá no capítulo 12 vai falar um pouquinho sobre enquetes. Você já ouviu falar sobre enquetes? O que são enquetes? Enquetes é como se fosse uma pergunta curta sobre determinados assuntos. Então, aqui está falando um pouquinho nesse balãozinho aqui cor de pele. O que são enquetes? Então, são pesquisas feitas para saber a opinião das pessoas sobre um assunto. Então, agora a Tia Rose vai fazer umas perguntas que aqui está pedindo para fazer com a sua turma. Você vai fazer com a sua família. Sabendo disso, pense e converse com a sua família. Você já participou de alguma enquete? Você pode responder oralmente com a sua família, tá bom? Se você fosse criar uma enquete, a que pergunta gostaria de que as pessoas respondessem? Se você fosse criar uma pergunta para alguém, o que você perguntaria? Qual a enquete que você faria? Então, aí você vai responder também a resposta pessoal com a sua família. Isso lá na página 30, meus amores. Agora, vamos lá juntinho com a Tia Rose aqui na página 31, lá no número 5, que diz assim, no número 3, desculpa. O título da enquete que você vai ler se chama A Alimentação. Como nós estamos falando de alimentos saudáveis, o título dela é Alimentação, tá? Escolar e obesidade. Qual é a relação entre a alimentação e a obesidade? Converse com os seus colegas. Então, o que é a obesidade? A obesidade é quando aquela pessoa ou aquela criança, às vezes até um bebê, ele está acima do peso. Então, a gente diz que ele está obeso. E qual é a relação da alimentação com a obesidade? Quando você se alimenta mal, quando você come só besteiras, você está propício, né? Está sujeito a ter uma obesidade. Então, por isso que a gente estimula as crianças, os adultos, a ter uma alimentação saudável. Além de fazer bem para a nossa saúde, faz bem para o nosso corpo, para a nossa autoestima, para a gente começar a nos sentirmos melhores, né? Então, aqui, nós vamos ler aqui essa enquete que se chama Alimentação Escolar e Obesidade, né? Então, aqui fala um pouquinho sobre os alimentos que as crianças comem na escola. Então, a Tia Rose vai fazer uma leitura aqui, você vai acompanhar aí com a sua família. Vamos lá? No Brasil, segundo o IBGE, cerca de 1/3 da população entre 5 e 9 anos está acima do peso ideal, né? Então, estão obesos. A principal causa dessa obesidade, segundo dados das OMS, é o aumento da oferta de alimentos energéticos com muitas calorias. Então, as crianças, elas têm se alimentado com alimentos que têm muitas calorias, né? Então, com isso, elas ganham mais peso e ficam propícias à obesidade. Que medidas prioritárias as escolas deveriam adotar para contribuir para a redução da obesidade infantil e promover alimento saudável, né? Então, aqui, as escolas, aí tem várias medidas que elas precisam tomar para que a criança não fique obesa, né? Porque às vezes os lanchinhos da escola também não são tão saudáveis, então eles precisam ser, né? Então aqui tem várias dicas que as escolas têm que seguir para que a cantina seja também um ambiente saudável. Então vamos lá na página 32, entendendo o texto. Então você acabou de ler uma enquete, né? Um texto pequenininho, uma pergunta pequena. Agora você vai responder lá na página 32, que diz assim: a enquete que você acabou de ler foi realizada em um site da internet, né? Então ela foi retirada lá de um site da internet. De que outra forma essa enquete poderia ter sido realizada? Converse com a sua turma.
Então, ela poderia ser elaborada, às vezes até por você mesmo, né? Ou de um jornal, ela poderia ter sido retirada de um jornal. O número 2 está escrito assim: além da pergunta e das opções de respostas, a enquete lida apresenta informações sobre obesidade infantil. Responda aos itens para identificar melhor a sua informação. Então, você vai ler lá na letra A. Se algo é dividido em 3 partes iguais, cada uma dessas partes é 1/3. Sabendo disso, ligue as ideias inteiro, metade e 1/3 à imagem correspondente. Então, inteiro é quando eu tenho um objeto inteiro. A tia Rose vai dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, ó. Dessa barrinha aqui. Essa barrinha aqui, eu tenho um inteiro dela, né? Se eu tiver um meio dela, eu vou dobrar ela no meio, ó. Aí eu vou ter 1/2, né? Se eu tiver 1/3 dela, eu vou dividir ela em 3, como se fosse uma barrinha de chocolate. Então, vocês estão aprendendo matemática lá em língua portuguesa. Então, você vai ligar quem é o inteiro, né? Que é a barrinha inteira. Quem é o meio, que é a barrinha dobrada no meio. E quem é 1/3. Então, você vai ligar aí as imagens correspondentes. Depois vamos lá para a bolinha azul lá embaixo do número 2. Assim, quando se diz que há cerca de 1/3 da população entre 5 e 9 anos está acima do peso ideal, a ideia repassada é de que 1/3, diz que 1/3, o inteiro, né, dividido em 3. Então, quer dizer que é mais da metade, que é exatamente a metade ou menos da metade. 1/3. O que é 1/3? Eu tenho 1 e divido em 3, né? Então, só tem uma resposta correta aí. Deixa a tia Rose de novo fixar aqui para vocês. Ó, nessa folha em branco, para vocês não terem dúvida. 1 inteiro, ó. 1/2, ó. 1/2 eu dividi ele no meio. E 1/3 eu vou dividir ele em 3. Então, tá dizendo que 1/3 da população brasileira, ó, vou fazer aqui mais ou menos só para você ver, ó. 1/3 da população brasileira, 1/3 das crianças se encontram em obesidade. Então, 1/3 é mais da metade? É a metade ou é menos da metade? Só tem uma resposta correta. Se você tiver dúvida, volta esse vídeo que você vai entender direitinho, tá bom? 1 inteiro, 1/2 e 1/3. Agora vamos lá para a página 33, letra B, onde está escrito assim: marque um X nos alimentos que podem contribuir para uma alimentação saudável. Então, quando eu me alimento saudavelmente, o que eu preciso comer aí? Essa salada saborosa, esse bolo aí de chocolate, essa melancia, essa pizza. Embaixo mostra um outro alimento aí que também é saudável, mas eu não consigo nem identificar direito o que é. Parece uma comida aí diferente, um cozido, né? E o último, hambúrguer. Você vai fazer um X só nos alimentos que são saudáveis, aqueles que contribuem para você ter uma boa saúde, tá? Número 3 da página 33, leia novamente a pergunta da enquete, né? Você aprendeu o que é uma enquete. Enquete é uma pergunta pequena, como você acabou de ler, que requer resposta de outras pessoas. Que medida proprietária as escolas deveriam adotar para contribuir para a redução da obesidade infantil e promover a alimentação saudável? Então, o que a escola teria que fazer para ela contribuir? Então, a enquete Alimentação Escolar e Obesidade quer saber a sua opinião das pessoas sobre. O que ela quer saber? Sobre o quê? Quais são os alimentos considerados mais saudáveis para as crianças se alimentarem? Ou qual a principal atitude para reduzir a obesidade infantil e promover a alimentação saudável? Então, só uma dessas respostas que está correta. E na letra B está te perguntando: qual a sua resposta à enquete? Escolha uma das opções de resposta da enquete da página 31 e depois comente com os colegas. Então, você vai comentar aí com o seu familiar. Qual a sua resposta?
E agora vamos para a página 34. Hoje nós vamos fazer da página 30 até a página 36. Então, lá na página 34, agora veja o resultado da enquete. Então, aí tem uma resposta da enquete, tá? Que medida prioritária as escolas deveriam adotar para contribuir para a redução da obesidade infantil e promover a alimentação saudável. Então, ela teria que promover educação alimentar continuada, ela teria que aumentar a oferta de alimentos saudáveis na merenda, na cantina, e proibir venda de produtos alimentícios não saudáveis. Então, essas daí seriam as medidas que a escola poderia tomar para evitar esse caos, né? A obesidade infantil. E na letra A, quantas pessoas participaram da enquete? Encontre essa informação no resultado da enquete e escreva abaixo. Então, lá tem a quantidade de pessoas que participou. Você lê a enquete com calma que você vai achar, tá? A quantidade de pessoas está aí, ó, registrado lá em cima. E a letra B, qual foi a medida mais votada e a menos votada? Então, você vai escrever qual foi a mais votada e qual foi a menos votada. Número 5, com base no resultado da enquete, é possível dizer que alguns alimentos precisam ser totalmente proibidos para as crianças, ou educação alimentar é a proibição do consumo de alguns alimentos, ou as crianças precisam ser educadas a se alimentar de forma saudável. Então, tem uma resposta correta. Quando chegar na página 35, você vai ler esse texto aí. A tia Rose só vai ler a introdução lá em cima e você vai ler esse texto, tá? Acompanhe a leitura do seu professor. A tia Rose não vai fazer essa leitura, mas você vai ler aí com a sua família para você responder do outro lado. Então, você acompanhe a leitura que o seu professor fará da reportagem abaixo e veja como pequenos habitantes podem contribuir para se viver com felicidade e com saúde. Então, o título é A Cidade Onde Crianças de 5 anos vão sozinhas de bike para a escola. Então, aqui conta que as crianças elas usam um outro meio de transporte para ir para a escola. Elas vão de bike, de bicicleta. Então, você vai ler e depois você vai interpretar a página 36, tá? A tia Rose vai ler as perguntas para você. Você vai ler lá a história das crianças que vão de bicicleta para a escola, tá? Que ajuda, sabe? Elas estão praticando uma atividade física. Estão deixando de ser sedentárias. E você, lá no número 1, qual o assunto da reportagem que o professor acabou de ler, que você acabou de ler com a sua família? 2, de acordo com os direitos de Lance Christian, os policiais multam os pais que insistem em fazer o quê? Então, você já vai ver tudo lá na reportagem. Número 3, você vai ler o trechinho abaixo e vai pintar a resposta correta. É possível dizer que a ordem... então, você vai ler a letra A e você vai pintar uma das duas respostas corretas. É possível dizer em ordense 4 em cada 5 crianças se exercitam no dia a dia. E o porquê? Então, tem 2 respostas, aí só tem uma correta. E a letra B também você vai ler as tirinhas e só vai pintar um. Com base no texto, é possível dizer que as crianças que têm hábitos mais saudáveis são... Então, você vai achar de cara aí o que elas são, né? Quando você é uma criança sedentária, que só fica dentro de casa, não pratica uma atividade física, não só uma criança ou um adulto também, você fica mais cansado, né? Você não tem muita disposição. Mas quando você começa a exercitar o seu corpo, você começa a ficar diferente. Então, é isso que você vai ver aí. E por hoje é só, meus amores. Um grande beijo no coraçãozinho de vocês e até a próxima aula.